Oi, se você discordar de algo, assista tudo e leia toda a informação da legenda e explique citando as referências bíblicas e, se possível, com uma linguagem simples, curta e direta. Como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a discussão não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. A proposta é apenas discutir o que o Antigo e o Novo Testamento dizem sobre o assunto. No Novo Testamento, a palavra salvar no grego é sozo, e a palavra salvação é soteria, e se referem a escapar de um perigo ou morte física, cura física, e também podem ter o sentido de vida eterna, a qual tem o mesmo sentido de reino de Deus. Devido a isso, sempre quando vemos a ideia de salvação no texto bíblico, temos que ler o contexto a fim de entender que tipo de salvação tal passagem se refere. Por exemplo, será que aquela passagem que diz que quem perseverar até o fim será salvo se refere à vida eterna? Ou se refere a escapar de guerra ou de perseguição? Primeiramente, vamos ver o que Jesus disse sobre o assunto e depois o que o Antigo Testamento diz e, por fim, o que os apóstolos disseram. O que Jesus disse? Primeiramente, vamos ver o que Jesus disse, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Alguém perguntou a Jesus o que deveria ser feito para lhe dar a vida eterna. E Jesus disse que a pessoa deve não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho e deve honrar os pais e amar ao próximo como a si mesmo. Mas, para ser perfeito, teria que dar tudo aos pobres. Em Lucas 10, Jesus disse que para herdar a vida eterna, a pessoa teria que amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo. E falou como exemplo sobre um samaritano que socorreu um homem. O curioso é que os samaritanos tinham uma crença um tanto diferente da crença dos judeus. Reflexão. Você conhece alguém que ame a Deus com todas as forças? Pergunta. Nessa fala de Jesus, a pessoa pratica essas boas obras com amor sincero como condição? Ou seja, algo que a pessoa deve fazer a fim de herdar a vida eterna? Ou a pessoa pratica boas obras como uma constatação, ou seja, um sinal de que a pessoa já tem a vida eterna? Depois eu digo qual é o meu entendimento. Jesus também ensinou que quem pratica o amor ao próximo será bem-vindo ao reino, dizendo: tive fome e vocês me alimentaram, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e vocês me deram roupas, sejam bem-vindos ao reino. Essa passagem mostra que quem não ama ao próximo é lançado no fogo. O tema inferno fica para outro vídeo. Jesus disse que quem pratica o amor ao próximo torna-se filho de Deus. Jesus, na casa de Zaqueu, disse que houve salvação naquela casa, quando Zaqueu disse que daria a metade de seus bens aos pobres e que, se havia roubado alguém, iria devolver 4 vezes mais. Jesus, os discípulos e João Batista pregavam o arrependimento, que no grego tem o sentido de mudança de mente. E quando perguntaram a João Batista o que deveria ser feito, João disse que quem tivesse roupa e alimento sobrando, que repartisse com os que não têm, e que os cobradores não cobrassem além do estipulado, e que não fizessem acusação falsa. Em Mateus é dito que Jesus havia sido enviado apenas para os seus, isto é, os israelitas, para salvar o seu povo dos pecados. Em Mateus também é dito que alguns israelitas não criam em Jesus, e devido a isso, o reino de Deus seria tirado desses israelitas que não creram e seria dado a outro povo. Também encontramos essa afirmação em João 1, versos 11 e 12. Veja que em João, Jesus diz que tinha ovelhas que eram de outro aprisco. Em Mateus, Marcos e Lucas é dito que Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus disse que se a pessoa o confessasse entre os homens, ele, Jesus, o confessaria também. Mas seria confessar em que sentido? Seria em um sentido bem específico de dizer com a boca que Jesus é o Senhor ou algo parecido? Ou seria em um sentido mais abrangente, o qual, mesmo que a pessoa em sua fala não mencione o nome de Jesus, mesmo assim as atitudes e as ideias transmitidas pelas conversas acabam, de certa forma, revelando ou relembrando o ensino de Jesus, como se fosse uma confissão implícita. Condenação, perdão e misericórdia. Mas, como sabemos, ninguém consegue cumprir 100% daquilo que Jesus ensinou. Dá a entender que, se depender de nós, ninguém entrará no reino, ninguém herdará a vida eterna. Deve ser por isso que Jesus ensinou que, se perdoarmos as pessoas, Deus nos perdoa e que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Assista ao vídeo O Nascido de Deus Não Peca. Conclusão.
De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, percebemos dois elementos que possibilitam a pessoa a herdar a vida eterna. Jesus deu sua vida em resgate de muitos, ou seja, um favor, a graça. E as pessoas devem não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, devem honrar os pais e amar o próximo, ou seja, praticar boas obras de amor. Será que isso não contradiz o que o apóstolo Paulo ensinou? Vejamos isso mais adiante. Agora vamos refletir sobre o que Jesus disse de acordo com o Evangelho segundo João. Ter fé e crer no grego tem o mesmo sentido, pois no grego a palavra fé é pistis e a palavra crer é pistuo. Em João é dito que quem crer em Jesus tem a vida eterna. Mas seria crer na existência de Jesus ou no ensino de Jesus? Eu entendo que seja crer no ensino de Jesus, pois no tempo e local em que Jesus vivia, todos já criam na existência de Jesus. Mas nem todos criam no que Jesus ensinava. Por isso, entende-se que crer em Jesus e em seu nome significa crer naquilo que Jesus ensinava. Veja que Jesus disse que havia pessoas que não criam nele. Mas o que seria crer no nome de Jesus? O nome de Jesus no hebraico é Yeshua e tem o sentido de salvação. Eu entendo que crer no nome de Jesus significa crer na salvação. Em João, capítulos 1 e 3, é dito que Jesus é a palavra que veio do céu. E em João 6, Jesus, falando sobre o maná, disse que ele é o pão que desceu do céu. Essas passagens estão relacionadas com Deuteronômio 8, verso 3, que também fala sobre o maná e diz que o homem vive de toda a palavra que vem de Deus. Isso também é ensinado em Mateus 4, verso 4. É por isso que é dito que quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. Veja que o próprio Jesus disse: quem guarda a minha palavra não morrerá. Em João 1 é dito que quem recebe a Jesus crendo em seu nome torna-se filho de Deus, nascendo de Deus. E em João 3 é dito que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Ou seja, nascer de novo está diretamente relacionado com o receber a Cristo. Mas como é que se recebe a Cristo? Veja que quem recebe a Cristo crendo em seu nome torna-se filho de Deus. Veja que em João é dito que seremos reconhecidos como discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros. E em Mateus e em Lucas é dito que quem pratica o amor ao próximo torna-se filho de Deus. Com isso, entende-se que quem pratica o amor ao próximo com sinceridade, com isso estará recebendo a Cristo. Ou seja, por um lado, a pessoa estará praticando o ensinamento de Cristo, que por si só já demonstra que tal pessoa está recebendo a Cristo. E por outro lado, de forma representativa, quem ama ao próximo, por exemplo, tive fome e vocês me alimentaram. Quando tal pessoa faz isso a um necessitado, com um amor sincero, é a Cristo que essa pessoa está fazendo. Ou seja, com isso, tal pessoa está recebendo a Cristo. O que o Antigo Testamento diz? No Antigo Testamento, de forma geral, quando se fala de salvação, é geralmente no sentido de vencer guerras no sentido material. Algumas passagens que, no meu entendimento, dão um sentido de vida eterna são as seguintes. Em Daniel é dito que muitos dormindo no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para desprezo e rejeição eterna. E em Deuteronômio é dito que o homem vive de toda a palavra que vem de Deus. Em Salmos 15 e em Isaías 33, temos a noção de como estar na presença de Deus. Observe. Em Salmos 15, versos de 1 a 5, é dito: quem permanecerá em sua tenda? Quem habitará em seu monte santo? E a resposta é: quem caminha honestamente, quem age corretamente, quem fala a verdade, quem não sai com a língua, ou seja, a fofoca. Quem não faz o mal ao próximo, quem não coloca vergonha sobre o próximo. Para quem desprezível a seus olhos é o perverso. Quem honra os que temem a Deus, quem promete e não volta atrás. Quem o dinheiro não empresta por lucro. Quem suborno contra um inocente não aceita. Em Isaías 33, versos de 14 a 16, é dito que quem permanecerá diante de Deus é quem anda corretamente, quem fala o que é justo, quem recusa o lucro injusto, quem rejeita o suborno, quem tapa os ouvidos para as coisas sanguinárias, quem fecha os olhos para a maldade. Outras duas passagens são Isaías 58, que fala como ser uma pessoa iluminada, e Miqueias 6, que fala sobre o que Deus procura em nós.
Em Isaías 58, versos de 6 a 10, é dito que iluminado é a pessoa que é contra a injustiça, libertando os oprimidos, alimentando o faminto, abrigando o pobre e desamparado, vestindo o nu, ajudando o próximo, eliminando a opressão, a acusação e a falsidade. Em Miqueias 6, verso 8, é dito que o que Deus procura em nós é que pratiquemos a justiça, o amor, a bondade, que sejamos humildes ao andar com Deus. Perceba que todas essas 4 passagens nos dão, de forma indireta, uma ideia de como ter vida, conforme Deuteronômio 8, verso 3, e de como acordar para a vida eterna, conforme Daniel 12, verso 2. Quanto à questão das matanças mencionadas na Bíblia, esse assunto fica para outro vídeo. O que os apóstolos disseram? O apóstolo Pedro disse que Deus aceita de todas as nações aquele que o teme e faz o que é justo. O apóstolo Pedro também disse: arrependam-se e convertam-se, para que seus pecados sejam cancelados. E disse: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Arrepender-se no grego é metanoia, e tem o sentido de mudar a mente. E a palavra arrependimento é metanoia, e tem o sentido de mudança de mente. Converter-se no grego é epistrefo, e tem o sentido de retornar. Reflexão. Será que a pessoa deve se arrepender e se converter? Ou seja, deve mudar a mente e voltar apenas uma única vez na vida? Perceba que o apóstolo Pedro relaciona o perdão dos pecados a 3 elementos: arrepender-se, converter-se e ser batizado. Pergunta: o perdão de pecados está condicionado aos 3 elementos ou apenas ao arrependimento e à conversão? Considerando que também esteja condicionado ao batismo, esse batismo se refere ao batismo com água ou ao batismo no Espírito Santo ou ao batismo na morte de Cristo? Parece-me que se refere ao batismo no Espírito Santo. Assista ao vídeo Batismo no Espírito Santo. Mesmo que se refira ao batismo com água, entende-se que existe exceção, pois o ladrão da cruz, mesmo sem ter sido batizado com água, mesmo assim recebeu a promessa de estar no paraíso. O apóstolo Paulo disse que não havia sido enviado para batizar. Veja mais casos de exceção mais adiante. Sem entrar na questão de se a salvação se perde ou não, eu entendo que, até para quem entende que a salvação se perde, penso eu, seria muito difícil a pessoa perder a salvação. Pois o apóstolo Paulo, falando sobre um homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do próprio pai, disse o seguinte: entregue o tal a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito se salve no dia do Senhor. O tema predestinação e livre-arbítrio fica para o outro vídeo. Efésios 2. Em Efésios, o apóstolo Paulo disse que a salvação é pelo favor, graça de Deus, por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. O favor, a graça de Deus, para a salvação é o sacrifício de Cristo. Mas isso que o apóstolo Paulo disse não vai contra aquilo que Jesus disse? Que para herdar a vida eterna a pessoa deve não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, deve honrar os pais e amar o próximo, ou seja, praticar boas obras? Eu entendo que não, pois o próprio apóstolo Paulo ensina que a fé precisa ser válida, dizendo que, mesmo que a pessoa tenha uma fé de mover montanhas, sem amor nada tem valor. O apóstolo Tiago disse que a fé precisa ser viva, pois a fé sem boas obras é uma fé morta, é uma fé que não pode salvar, pois até os demônios creem. E em Mateus, Jesus disse que para muitas pessoas que têm fé de fazer milagres em seu nome, dirá a elas que não as conhece. Mas isso não seria salvação por nosso próprio mérito, por obras? Eu entendo que não. Eu entendo que a base da salvação é o favor, a graça de Deus, isto é, o sacrifício de Cristo. Ou seja, sem esse favor de Deus, de nada adiantaria ter fé nem boas obras. Por mais que fizéssemos, não seria suficiente para recebermos a salvação. Salvação é favor, graça de Deus. O mérito total é de Deus. Mas uma vez que Deus concedeu esse favor, o acesso a esse favor é por meio da fé, mas tem que ser uma fé viva, uma fé válida, isto é, com boas obras, amor ao próximo, com sinceridade. Assim sendo, vemos que esse ensino do apóstolo Paulo se harmoniza com o ensino de Jesus sobre como herdar a vida eterna. Veja que o próprio apóstolo Paulo pregava dizendo que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras que mostrassem o arrependimento.
Romanos 10. Em Romanos, o apóstolo Paulo disse: se você confessar com a boca o Senhor Jesus e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E também disse: todo, pois, que se clamar o nome do Senhor, será salvo. Veja que o apóstolo Paulo relacionou a salvação com 3 elementos: confessar com a boca, crer na ressurreição física de Jesus, clamar, ou seja, chamar pelo nome de Jesus. Pergunta: esses 3 elementos foram mencionados como condição, ou seja, algo que a pessoa deve fazer a fim de obter a salvação? Ou foram mencionados como constatação, ou seja, um sinal de que a pessoa já é salva ou provavelmente seja? Parece-me que se trata de constatação. Mas, independente de ser condição ou constatação, observe que existem exceções implícitas nessas afirmações. Por exemplo, baseando-se no que o próprio apóstolo Paulo disse, observe que confessar ou clamar com a boca e crer na ressurreição física de Jesus por si só não garantem a salvação. Pois o apóstolo Paulo disse que, mesmo que se tenha uma fé de mover montanhas, sem amor, nada tem valor. O apóstolo Tiago ensinou o mesmo, dizendo que a fé sem boas obras não pode salvar, sendo morta. Veja que Jesus fala de pessoas dizendo Senhor, Senhor, ou seja, confessando, clamando e tendo uma fé de fazer milagres. Mas mesmo assim Jesus dirá a elas que não as conhece. Um surdo mudo de nascença não consegue confessar Jesus com a boca. Não conhece o nome de Jesus, sonoramente falando. Não consegue, com a boca, clamar o nome de Jesus. Alguns entendem que, nesse caso, a pessoa deve confessar Jesus usando gestos. Outros, como eu, entendem que não é necessário. O fato é que a Bíblia não define isso. Somos nós que definimos de forma extra-bíblica, usando a nossa lógica pessoal. Considerando que a exceção seja uma possibilidade, com isso surgem entendimentos diferentes. No entendimento mais restritivista, o sacrifício de Cristo e a prática do amor ao próximo, por si só, não dão acesso à vida eterna, sendo também necessário que a pessoa confesse e clame com a boca, e creia na ressurreição física de Jesus. A única exceção seria o caso dos surdos mudos. Mas, conforme dito, a Bíblia não define o caso dos surdos mudos. Somos nós que definimos de forma extrabíblica, usando a nossa lógica pessoal. No entendimento mais generalista, da mesma forma que se considera não lógico imaginar que um surdo mudo de nascença não será salvo só porque não consegue confessar com a boca, nem conhece o nome de Jesus, da mesma forma considera-se não lógico o seguinte: relembrando, o Filho do Homem dirá: tive fome e vocês me alimentaram, estava nu e vocês me deram roupas. Pergunta: e se essas pessoas que amaram o Filho do Homem forem pessoas que nunca confessaram com a boca, que nunca creram na ressurreição física de Jesus, ou que nunca se consideraram cristãs por serem de outra cultura? O que o Filho do Homem dirá a essas pessoas? Ele dirá: sejam bem-vindos ao reino, pois vocês me amaram. Ou o Filho do Homem as enviará para o fogo? Outro argumento generalista é que Deus julga as pessoas de acordo com o conhecimento que elas receberam. Isto é, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E quanto mais é dado, mais é exigido. Reflexão. Até que ponto o conhecimento que eu e você estamos divulgando sobre a Bíblia, o Evangelho e Jesus, de fato se baseia naquilo que a Bíblia registra? Outro ponto importante é que a Bíblia diz que Deus fala de várias formas. Deus falou de várias maneiras, não só por meio de profetas e de Jesus Cristo. Mas Deus também fala a toda a humanidade por meio da natureza, e sua voz é ouvida por toda a terra. Deus fala a toda a humanidade por meio da consciência pessoal de cada pessoa, a qual acusa e defende. Deus fala por meio de sonhos, visões. Os filhos de Deus são cartas, onde Deus escreve e as pessoas podem ler. Até as pedras podem, de certa forma, falar. Concluindo, no entendimento generalista, entende-se que existem pessoas que têm a vida eterna, que fazem parte da Igreja de Cristo, mas que não sabem. Da mesma forma que há pessoas que pensam que fazem parte da Igreja de Cristo, dizendo Senhor, Senhor, ou seja, confessando e tendo fé de fazer milagres, mas que um dia o Filho do Homem lhes dirá que nunca as conheceu. O meu entendimento é generalista. Existe também o entendimento universalista,
que diz que todos os seres humanos, sem exceção, herdarão a vida eterna. O meu entendimento não é universalista. Muito obrigado.